Então, meu nome é Nathalie e eu vou apresentar inicialmente agora o que é e como funciona a internet por satélite. Então, a internet por satélite ele é um meio que oferece a internet, né? É um meio de acesso à internet. Então, ele emite um sinal, ele pega um sinal de um dispositivo onde tu está fazendo alguma busca, alguma coisa, ele manda para o satélite e do satélite ele vai até o servidor. E daí ele busca as informações, leva de volta para o satélite e manda de volta para o aparelho. Esse satélite ele fica em órbita do planeta, então ele transmite sinal para qualquer parte do planeta. O meio rural é onde muitas vezes eles usam esse tipo de tecnologia, porque muitas vezes não tem cabeamento de fibra ótica ou qualquer tipo de cabeamento para lá. E como o satélite ele chega em qualquer parte, eles usam mais nessas regiões. A velocidade da internet via satélite é relativa. Em nossas pesquisas encontramos velocidades de 22 até 25 megas. Em alguns outros estudos e testes feitos pela SpaceX, especificamente, mostram velocidades que podem atingir até 100 megabytes. Em relação aos valores dessa internet via satélite, encontramos também uma variação muito grande de valores. Então, em algumas pesquisas mostram valores que variam de R$ 199 por mês por 10 mega até R$ 299 por mês por 20 megabytes de conexão. E algumas empresas, como Claro e outras dessas telefonias comuns, ou as mais comuns no país, vamos supor aqui no Brasil, eles oferecem franquias de 500 megabytes com valores de até R$ 32,90, partindo de R$ 32,90. Em quais dispositivos se usa essa tecnologia? Assim como em qualquer outro serviço de banda larga, a internet via satélite também precisa de aparelhos na residência do usuário para converter o sinal de internet em dados para o computador, para que o computador possa interpretar. A diferença é que na internet via satélite, tu necessita de dois modems, um para enviar e um para receber. E na internet de banda larga, tu precisa de necessariamente um. Depois de enviado e recebido o sinal convertido em dados, aí é utilizado em dispositivos normais, né, em qualquer dispositivo, tipo computadores, se tiver um modem que converta o Wi-Fi, que entregue o Wi-Fi, dá para ser utilizado em Wi-Fi também, o celular, então pode funcionar também com esses equipamentos. E tem empresas ou operadoras que entregam equipamentos para usuários de internet via satélite já com Wi-Fi. Curiosidade sobre a internet via satélite. Atualmente em órbita existem mais de 9.000 satélites que já foram lançados desde o Sputnik. O Sputnik foi o nome que se deu a um dos primeiros satélites enviados pelos soviéticos no início do seu programa espacial. Esses marcaram a história por terem inaugurado a era da exploração espacial, quando lançaram o primeiro satélite artificial para a órbita terrestre, o Sputnik 1, lançado em outubro de 1957. Então eu vou explicar o modelo conceitual de transporte por aplicativo, que foi o tema solicitado pelo nosso grupo. A gente fez uma modelagem com um banco com 4 tabelas e uma tabela condicional auxiliar ali do condutor e de viagens, tá? Então eu vou começar explicando a tabela passageiros e a relação que ela tem com o condutor. Então ali em passageiros a gente tem ali os campos de nome, sobrenome, nota, que é especificado para cada passageiro que vai solicitar esse transporte, essa viagem, né? Então a gente tem a pessoa que vai aceitar essa viagem, que é o condutor, e ela tem uma relação de passageiros e condutor de 1 para 1. Então um passageiro vai ter um condutor em uma certa viagem e um condutor também vai ser, ele pode ter mais de um passageiro, só que ele só vai ter uma aceitação por aplicativo. Então, deixa eu explicar melhor. Eu, Nathalie, vou chamar um Uber, certo? Esse Uber vai aceitar a minha corrida, mas eu posso ter mais de um passageiro. Só que os dados dessas pessoas que vão vir comigo não vão vir junto. Então, por isso que é uma relação de 1 para 1. Porque um condutor vai ter um passageiro pelo aplicativo. Então, o aplicativo vai ter só o meu nome lá, que a Nathalie aceitou, a Nathalie solicitou a corrida do condutor e o condutor aceitou a corrida da Nathalie. Não que o condutor
N vai aceitar a corrida da Nathalie, da mãe da Nathalie, enfim, das pessoas que vão vir junto na corrida. Então aqui a gente passa agora para a tabela condutor. O condutor ele tem uma relação com 3 tabelas, tá? Que é passageiro, carro e viagens, tá? Essa relação ele tem então duas for key, que são essas ID que vai fazer a ligação com as tabelas, tá? E ele tem uma relação com o carro de 1 para 1 também, porque um condutor vai ter um carro, certo? Específico no cadastro. Claro que esse condutor pode trocar de carro, só que ele sempre vai ter só um carro cadastrado de uma vez, um por vez, certo? Então essa relação é de 1 para 1. O carro só vai ter uma ligação com o condutor, então os carros ali eles só têm os campos de preenchimento do carro, então é a placa, o modelo, o chassi e a cor, que é o que a gente aparece lá para chamar o condutor, ele dá esses dados. E agora a gente vai passar para a relação de condutor e de viagem, certo? Então, assim, o que acontece? Aqui eu preciso dessa tabela auxiliar aqui, porque eu tenho uma relação de N para N. Então, um condutor pode ter várias viagens e aquela viagem pode ter vários condutores. Então, para ficar certinho a solicitação lá do banco e para ficar as informações corretas na hora até de puxar essas informações, eu preciso ter essa tabela auxiliar, porque senão ela vai ficar confusa no banco até para colocar os dados, para puxar os dados. Então, quando a gente tem essa relação de N para N, a gente precisa dessa tabela auxiliar, que é esse condutor viagens. Então, um condutor pode ter várias viagens e aquela viagem pode ter vários condutores. E daí isso fecha todo o nosso banco ali de 4 tabelas e uma tabela auxiliar. Segurança biométrica. O que é? A autenticação biométrica usa características humanas, físicas ou comportamentais para identificar digitalmente uma pessoa para conceder acesso a sistemas, dispositivos ou dados. Exemplos desses identificadores biométricos são impressões digitais, padrões faciais, voz ou cadência de digitação. Os tipos de biometria são impressões digitais, foto e vídeo, reconhecimento fisiológico, voz, assinatura e DNA. Quais são os riscos de privacidade na autenticação biométrica? Alguns usuários podem não querer que as empresas coletem dados sobre, digamos, a hora do dia e os locais onde eles normalmente usam os telefones. Se essa informação vazar, ela poderia ser usada por stalkers ou, no caso de celebridades, por jornalistas de tabloides sensacionalistas. Alguns usuários podem não querer que seus familiares ou cônjuges saibam onde estão o tempo todo. A informação também pode ser abusada por regimes governamentais repressivos ou por promotores criminais extrapolando os seus limites. Quão segura é a autenticação biométrica? A segurança dos dados de autenticação biométrica é de vital importância, até mais do que a segurança de senhas, já que as senhas podem ser facilmente alteradas se forem expostas. Uma impressão digital ou exame de retina, no entanto, é imutável. A divulgação desta ou de outras informações biométricas pode colocar os usuários em risco permanentemente e criar uma exposição legal significativa para as empresas que perdem esses dados. Quão confiável é a autenticação biométrica? Credenciais de autenticação, como digitalizações de impressão digital ou gravação de voz, podem vazar de dispositivos, de servidores da empresa ou do software usado para analisá-las. Há também um alto potencial para falsos positivos e falsos negativos. Um sistema de reconhecimento facial pode não reconhecer um usuário usando maquiagem ou óculos, ou alguém que esteja doente ou cansado. Vozes também podem variar.